Eu estava dormindo nesta posição quando algumas pessoas entraram e me atacaram. Eles começaram a me bater com um tipo de facão e me acertaram primeiro no rosto e depois no pescoço. O relato que você ouviu aí é de um pastor da Indonésia. A história dele faz parte da websérie Faces da Perseguição, que começou a ser divulgada no início do mês pela ONG Portas Abertas. Nessa produção audiovisual, cristãos da Síria, Eritreia, Irã, Indonésia, Quênia, Coreia do Norte, Índia e República Centro-Africana contam seus dramas pessoais de perseguição por causa da própria fé. Pois é, Wendell, mas a intolerância não afeta apenas os cristãos, que são maioria no mundo. Esse também é um problema que envolve grupos minoritários, como aqueles ligados às religiões de matriz africana, realidade muito comum, infelizmente, em países como o Brasil. É verdade, Márcio. E por mais que esse tema ainda não tenha tanto apelo popular, ele tem ganhado força no debate público, inclusive por aqui no Brasil. Um exemplo disso foi a Semana Estadual da Liberdade Religiosa, promovida pelo segundo ano consecutivo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, e que em 2020 teve que ser realizada online por razões que a gente já sabe. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite histórica, quando se realiza o primeiro ato solene online da história da Assembleia Legislativa de São Paulo, para celebrarmos um direito tão caro à dignidade da pessoa humana, que é o direito à liberdade religiosa. Quem a gente ouviu aí foi a deputada estadual Damares Moura, parlamentar adventista que levou para o âmbito da política institucional sua experiência como membro fundadora da primeira Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB no Brasil. Hoje ela é quem coordena a frente parlamentar responsável pela programação realizada no fim de maio, com a participação de palestrantes internacionais e representantes de diversas tradições religiosas, o que foi elogiado pelo governador de São Paulo logo na abertura da videoconferência. E valeu a pena saber também que temos aqui tantos representantes importantes que eu vejo aqui na tela, todos vocês. Muito obrigado indistintamente. E vale lembrar que também foi o Poder Legislativo Paulista, organizador dessa iniciativa, que aprovou poucos dias depois uma emenda considerada importante para o direito à liberdade religiosa. E é exatamente desse caso que a gente começa falando no episódio de hoje, que eu, Wendell Lima, vou apresentar junto com Márcio Tonetti. Ao longo das últimas semanas, a gente já falou aqui no podcast sobre vários reflexos da pandemia do novo coronavírus. E hoje vamos começar tratando de um ponto que afeta a área da educação, pelo menos aqui no Brasil. Como a gente sabe, o ensino à distância foi uma saída para as escolas no período de isolamento social. Mas é preciso lembrar que nem todas, especialmente as da rede pública, tiveram condições de se adaptar a essa nova realidade tão rapidamente. Pois é, Tonetti, e é muito provável que em vários estados as escolas permaneçam fechadas por mais algum tempo. Uma enquete online realizada no início de junho pelo site do jornal Gazeta do Povo mostrou que 58% dos leitores achavam que ainda era cedo para a retomada das aulas no Paraná. As previsões mais otimistas, no caso da educação básica, são de retorno apenas no segundo semestre, como também prevê o plano anunciado agora, no dia 24 de junho, pelo Estado de São Paulo. Na ocasião, o governo paulista explicou que escolas públicas e privadas podem voltar a ter aulas presenciais no dia 8 de setembro. Mas isso só vai acontecer se todas as regiões do estado estiverem há 28 dias na fase amarela do plano de reabertura da economia, ou seja, quando o risco de contágio for menor do que é hoje. E caso isso seja uma realidade, lá no início de setembro, as unidades escolares ainda terão que seguir uma série de protocolos de segurança, como operar com capacidade reduzida, adotar medidas de higiene e distanciamento, distribuir equipamentos de proteção individual aos funcionários, entregar máscaras aos estudantes, medir a temperatura deles na entrada da escola e por aí vai.
E Tonete, embora algumas universidades também estejam otimistas com um possível retorno no segundo semestre, como anunciou o próprio Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP, em uma nota oficial no dia 17 de junho, o Ministério da Educação publicou uma portaria permitindo que as instituições de ensino superior possam oferecer aulas na modalidade à distância até o fim do ano, caso a curva da pandemia continue crescendo até lá. Pois é, Wendel. E considerando que esse retorno não deve ocorrer tão cedo em vários lugares e que muitas escolas não conseguirão seguir o calendário escolar, o X da questão, vamos dizer assim, é que em algum momento as aulas que foram perdidas terão que ser compensadas. E é aí, Tonete, que entra o tema da liberdade religiosa. Recentemente, o MEC homologou um parecer do Conselho Nacional de Educação que autoriza as escolas a repor aos sábados aulas perdidas por causa da pandemia, o que, como a gente sabe, pode gerar dificuldades para adventistas, judeus e outros grupos que consideram sagrado o 7º dia da semana. Essa situação levou a deputada Damares Moura a propor uma emenda ao projeto de lei 350 de 2020, que estabelece medidas emergenciais para o contexto da pandemia no estado de São Paulo. Em apoio à proposta da parlamentar adventista, membros da igreja também encaminharam à Alesp uma petição pública que até a data da publicação deste episódio já contava com cerca de 11 mil assinaturas online. Essa mobilização foi um fator decisivo para que fosse incluído no PL 350, aprovado pelo Legislativo Paulista no dia 16 de junho e encaminhado para a sanção do governador, um capítulo específico sobre direito de crença. Em uma entrevista que fizemos com a deputada, ela falou sobre o teor dessa proposta e como esse pedido foi recebido pelo Poder Legislativo no estado de São Paulo. Vamos ouvir então um trecho da conversa. O teor da emenda 100 que nós propusemos para integrar o projeto de lei 350, apelidado de projetão, porque ele foi uma construção de uma grande parte dos deputados para enfrentar os impactos econômicos, sociais, a violência doméstica, a questão de isenção fiscal, da administração pública. Ele é muito amplo no enfrentamento das consequências da pandemia. Faltava a inclusão da garantia da objeção de consciência. Então, o teor da minha emenda, ela introduziu neste projeto de lei um capítulo, que por coincidência é o capítulo 7º, E neste capítulo estão 2 artigos, o 34 e o 35, garantindo a objeção de consciência e o cumprimento da prestação alternativa para religiosos que invocarem esse tipo de direito e esse tipo de escusa. Então, o projeto de lei que já foi votado e aprovado na Assembleia garante aos religiosos que invocarem a oferta de uma prestação alternativa em virtude de sua crença. Isso tem muita relação com o sábado dos adventistas e foi sim uma resposta à resolução do MEC, que recomendou reposição de aulas aos sábados para todos os conselhos de educação. Você imagina o problema que nós teríamos? Quer dizer, aqui no estado de São Paulo, a prestação alternativa está garantida neste projeto de lei que está indo para a sanção do governador, mas já foi aprovado na Assembleia Legislativa. E nós temos uma expectativa muito positiva, porque tratei disso diretamente com o governador, de que seja sancionada esta emenda e que no período de calamidade pública nós tenhamos, aqueles que têm um dia de guarda especialmente, a oportunidade de cumprir as nossas obrigações aos sábados de forma alternativa, inclusive como garante a Constituição Federal. Essa situação, que parece ser o desdobramento mais imediato da crise sanitária para a liberdade religiosa aqui no Brasil, também exigiu uma resposta da Igreja Adventista. É o que vai contar aí pra gente, na sequência, o pastor Hélio Carnassali, líder do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da sede sul-americana da denominação. O assunto da reposição de aulas para o calendário escolar de 2020, com o propósito de que ele termine em 2020, vai exigir sim a atuação da igreja. Na verdade, já exigiu, porque nós nos antecipamos e fomos ao Ministério da Educação, especificamente ao Conselho Nacional de Educação, assim que eles divulgaram um parecer
incluindo o sábado como possibilidade de dias de reposição. A nossa grande preocupação não se prende apenas aos alunos que estão protegidos pela Lei 13.796, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro no dia 3 de janeiro de 2019, entrou em vigor dia 5 e protege todo estudante de instituição privada ou pública, de todos os níveis, infantil, básico e superior, para não serem prejudicados na questão da objeção de consciência quanto a dias de guarda religiosa. Então, adventistas, judeus e quaisquer outras religiões que tenham um dia de guarda estão protegidos. A instituição tem a obrigação de dar a opção para que o aluno realize as suas responsabilidades num outro período fora do seu dia de guarda. Porém, o MEC, no seu parecer, não levou isso em conta. Nós entramos com um ofício. Esse ofício foi um ofício conjunto assinado pelo presidente da Divisão Sul-Americana e pelo presidente da Confederação Israelita do Brasil. Ele teve unanimidade no seu parecer no Conselho Nacional de Educação e teve também a aprovação das áreas técnicas competentes do Ministério. Resta agora um único aspecto, resta apenas a homologação pelo ministro, que deve acontecer dentro de um prazo relativamente curto, e isso dará proteção, nós assim esperamos, a alunos, confirmando já a lei, e a professores, especialmente a professores, que é a nossa grande preocupação, porque eles não estão protegidos por nenhuma lei complementar, uma vez que a Constituição já apresenta a opção da prestação alternativa, mas nem todos reconhecem, conhecem e praticam. Então, essa ação já exigiu, de nossa parte, uma atuação e, graças a Deus, bem sucedida. Lembrando que a atuação do Conselho Nacional de Educação é uma referência muito importante para todo o Brasil. O que a doutora Damares conseguiu em São Paulo é uma confirmação muito importante e vale para o estado de São Paulo. E nós, em termos de Brasil, vamos ficar atentos se algum estado, ou mesmo aqui no Distrito Federal, houver a necessidade de uma ação junto ao Conselho Estadual, o nosso pessoal vai estar preparado para proceder dessa maneira. Em relação à América do Sul, nós não temos registro, porque os calendários são muito variados, não temos registro de nenhuma necessidade, de nenhuma petição que chegou para nós expondo preocupação com respeito a isso. Porém, nós estamos atentos e, se necessário, colocamos a nossa força-tarefa em ação. Esses procedimentos todos sempre fazemos em parceria com o departamento jurídico, a assessoria jurídica da divisão, que nos apoia integralmente e nos auxilia para que todas as coisas possam ocorrer dentro da conformidade legal. Para alguns, Wendel, pode ser que esse trabalho na esfera jurídica e legislativa passe a ideia de uma defesa da liberdade religiosa muito unilateral. Mas o pastor Hélio Carnassali e a advogada Damares Moura sustentam que essa não é a ênfase da Igreja Adventista, que historicamente buscou trabalhar com uma perspectiva mais inclusiva. Postura que, na visão deles, continua ajudando a evitar que, ao promover essa bandeira, a Igreja corra o risco de legislar em causa própria. Então, Tonete, é nesse ponto que a defesa adventista desse direito fundamental do ser humano parece contrastar com outras narrativas. Questão essa que nos leva agora para a última parte do episódio de hoje. Em sua dissertação, defendida em 2019 no programa de mestrado em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo, Juliana de Santana analisou, por exemplo, a narrativa que é usada em relação à perseguição contra os cristãos. E não é de hoje, Tonete, que a Juliana, que também é graduada em Relações Internacionais pela PUC do Rio, se interessa por esse tema. É nessa primeira parte da entrevista que ela nos conta sua relação de longa data com a liberdade religiosa. O tema da liberdade religiosa me interessa desde a adolescência. Nessa fase da vida, eu me tornei cristã e passei a ouvir histórias sobre perseguições a cristãos em muitos lugares do mundo. Eram testemunhos e relatos que ensinavam sobre a importância de cuidar da Igreja de Cristo, que sofria em outros lugares, mas também de alertar que um dia haveria esse sofrimento aqui no nosso país. E durante vários anos eu me dediquei a apoiar e defender essa causa, a causa da Igreja perseguida.
Então, no final da minha graduação em Relações Internacionais, me pareceu muito natural escrever sobre isso na minha monografia, e eu optei por fazer uma pesquisa sobre a liberdade do cristianismo na China, porque era um assunto que eu julgava conhecer bem, eu me sentia confortável com ele, mas eu percebi que, na verdade, eu sabia muito pouco sobre isso, mesmo tendo passado quase 10 anos atuando ativamente na defesa da igreja perseguida. E aí, como é comum acontecer nesses processos de pesquisa, aquele trabalho respondeu algumas perguntas, mas trouxe novas questões, o que me levou, alguns anos depois, a pesquisar sobre liberdade religiosa de novo, dessa vez no mestrado. Além disso, o tema da liberdade religiosa tem se destacado cada vez mais no cenário político e social, mas de uma maneira que nem sempre é adequada, levando a muitas divisões, não só entre o cristianismo e outras religiões ou outras maneiras de viver a espiritualidade, mas mesmo entre cristãos e cristãs. Nesse sentido, muitas vezes quem questiona ou problematiza a luta pela liberdade religiosa e pela igreja perseguida, como ela tem sido feita, acaba sendo taxado como alguém que é contra a liberdade ou que seria a favor da perseguição. E isso é muito sério e muito grave, além de incorreto, porque não é um debate que funciona na lógica do contra ou a favor. Por isso, foi importante ressaltar na dissertação, e eu acredito que é importante ressaltar aqui também, que analisar e questionar o tipo de narrativa que existe hoje, que é produzida atualmente sobre o fenômeno da perseguição, não significa minimizar violências e também não significa condenar o trabalho das pessoas e grupos envolvidos com essa causa. Um tema não pode ser blindado da análise e de nenhum questionamento. Ainda mais um tema como esse, que é tão sensível para os cristãos e cristãs, que mexe com o imaginário da igreja e que mobiliza tantas ações e recursos humanos e financeiros. E faz parte desse imaginário social, segundo a Juliana, a ideia de que o cristianismo seria a religião mais perseguida na atualidade, embora estejamos falando da tradição de fé com o maior número de seguidores ao redor do mundo, cerca de 2,3 bilhões de adeptos. Porém, Tonete, o que a pesquisadora questiona é que essa narrativa é construída com base em dados difíceis de precisar em campo. Além disso, essas informações costumam ser coletadas e divulgadas exatamente por organizações cristãs e ocidentais, cujo objetivo na utilização desses números muitas vezes é gerar emoção e engajamento na causa que defendem. Os números que são apresentados para provar que o cristianismo seria a religião mais perseguida do mundo e que tipo de perseguições ele tem sofrido variam muito, dependendo do relatório ou da organização que se use como base. Há relatos que dizem, por exemplo, que 80% de todos os cristãos do mundo são perseguidos, em menor ou maior escala. Há estatísticas que consideram que a cada 5 minutos um cristão morre por causa de perseguições. Outras que consideram que há um genocídio cristão na atualidade. Algumas estatísticas são mais conservadoras, mas mesmo assim muito alarmantes, como, por exemplo, dizer que cerca de 11 cristãos morrem por dia por causa da sua fé. Sobre isso, a BBC fez uma reportagem em 2013 que foi tão esclarecedora e tão direta que até hoje chama a atenção quando se discute sobre essa validade dos dados que a gente tem hoje sobre perseguição ao cristianismo. E isso porque o cenário não evoluiu desde então. Ainda não há relatórios e ainda não há avaliações 100% confiáveis que meçam o grau de perseguição do cristianismo. As ONGs que fazem trabalho de campo costumam apresentar relatórios detalhados sobre as dificuldades que monitoram, mesclando dados com as histórias pontuais que humanizam as estatísticas. Cabe aqui ressaltar que esse tipo de relatório não é um meio direto e transparente de divulgação de fatos. Esse tipo de relatório é um trabalho que passa pelo enquadramento das informações de uma maneira estratégica. É como se esses grupos juntassem seus dados, suas interpretações sobre a situação monitorada, sobre religião, sobre política, sobre sociedade, tudo isso em um quadro. E é esse quadro que é divulgado para as pessoas. Essa é uma estratégia que busca estimular a emoção para maximizar o engajamento e o alcance da causa. E o quadro desenhado por esses diversos relatórios mostra, no geral, o seguinte: que haveria um aumento da intolerância religiosa em curso no mundo e que a maior vítima desse problema seria o cristianismo e os seus adeptos. Os grandes vilões, nesse caso, também se repetem entre os vários relatórios e as várias organizações. O islamismo, numa vertente radical, o comunismo e o crescimento nos últimos anos de hostilidades étnicas variadas. O problema dessa pintura é a falta de certeza que esses números oferecem.
Juliana acrescenta ainda que alguns desses grupos contam com auditoria independente, mas que esses auditores não vão a campo. Além disso, o que parece ser mais problemático, de acordo com a pesquisadora, é a metodologia aplicada por essas organizações e a lente com as quais elas interpretam esses dados. Juliana exemplifica a complexidade dessa apuração e enquadramento das informações, citando um caso que ela considera emblemático, o do Sudão, país do norte da África. Eu quero dar um exemplo para ilustrar o que eu estou falando, um exemplo que é muito emblemático e conhecido por quem acompanha a defesa da igreja perseguida, que é o caso do Sudão, um país que passou por uma guerra civil a partir da década de 80, um conflito muito longo, que envolvia questões culturais, políticas e econômicas muito variadas, mas que foi interpretado e que foi divulgado pelas organizações cristãs como um problema de liberdade religiosa, simplesmente. O que se transmitia como informação direta de campo era, na prática, um enquadramento. O enquadramento que dizia o seguinte, que os sudaneses do norte, que eram enquadrados ali como muçulmanos e árabes, oprimiam sistematicamente os sudaneses do sul, vistos então como cristãos e como negros. A mídia e as organizações evangélicas assimilaram essa visão da guerra civil como um conflito religioso ou racial religioso. E a partir dessa interpretação, houve uma captação intensa de recursos para as atividades cristãs na região. Só que essa interpretação estava baseada em dois problemas: uma leitura equivocada das identidades dos envolvidos no conflito e uma simplificação extrema das várias questões políticas em jogo. Nem toda a população do Sul era cristã, e essa ideia de negritude das pessoas não era definida de acordo com o conceito ocidental de raça que se usou ali. Mas o conflito foi enquadrado assim, e essa imagem persiste até hoje. Juliana destaca também que, apesar de muitos recursos humanos e financeiros terem sido direcionados para o Sudão, eles não ajudaram necessariamente a minimizar o conflito local que havia ali. Apesar desse aparente fracasso, a pesquisadora observa que essas ONGs não perdem a legitimidade do seu discurso junto aos seus apoiadores, exatamente pelo fato de muitos desses ativistas enxergarem que a perseguição aos cristãos é algo inevitável e até mesmo um motivo de honra para aqueles que professam o nome de Cristo. Então, se o problema que uma organização se propôs a tratar não acaba ou não é sequer minimizado, acaba não havendo uma responsabilização dessas organizações envolvidas, porque se usa o discurso de que é uma vontade de Deus, de que aquele sofrimento é necessário. Existe o apoio em interpretações teológicas que são divulgadas como uma verdade universal, mas que precisam ser discutidas se a intenção for realmente fazer um trabalho que seja sério e útil. Porém, o que a pesquisa revela é que o trabalho dessas organizações se mostra eficiente em gerar engajamento e comoção, bem como em levantar doações e divulgar a causa. Por outro lado, ela se pergunta se certos meios e discursos são válidos, tendo como justificativa sensibilizar as pessoas em relação a uma questão importante como a intolerância religiosa. Esse é o trecho de um longa-metragem lançado em 2018 pela ONG norte-americana The Voice of Martyrs, A Voz dos Mártires, na tradução para o português. A produção cinematográfica conta a história do fundador dessa organização que luta pelos direitos dos cristãos perseguidos, o pastor Richard Wurmbrand, perseguido pelo regime comunista lá na Romênia. As cenas que introduzem o filme Torturado por Cristo, nesse trecho que a gente acabou de reproduzir aí, foram gravadas no lugar em que ele ficou preso por 14 anos e sofreu vários tipos de violência. Então, Wendel, filmes como esse, testemunhos, documentários e relatórios costumam ser usados como estratégia de mobilização por ONGs que trabalham em favor da chamada Igreja Perseguida. Em sua pesquisa, Juliana classificou essas narrativas como, entre aspas, uma performance da perseguição. E ela explicou pra gente o que quis dizer com essa expressão. Para divulgar a causa da igreja perseguida e conseguir o apoio e o engajamento, uma das estratégias utilizadas é fazer com que o público-alvo se identifique com a igreja perseguida, que se sinta unido com ela.
Então, as iniciativas, os eventos, até a venda de produtos ajudam a construir uma identidade compartilhada entre quem é perseguido e quem não é, sendo a pessoa não perseguida um potencial apoiador da causa. As estratégias variam de acordo com o alvo, por exemplo, se é jovem, se é adulto, se é homem, se é mulher. Durante essa pesquisa, eu encontrei exemplos de acessórios interessantes, como bolsas, camisetas, bandanas, pulseiras, broches e até cadarços de tênis lançados com essa temática. É possível se vestir quase por inteiro com peças que comuniquem ao mundo o imaginário de sofrimento e do martírio, mas de uma maneira informal e performática. Cada peça, então, pode ser entendida como uma espécie de insígnia de sofrimento. Uma insígnia disponível para pessoas que não sofreram nenhum tipo de perseguição, mas que possam pagar para levar em seus corpos esses sinais fashion da perseguição alheia. As peças e os acessórios de vestuário se tornam bandeiras que o cristão livre pode usar para comunicar que ele apoia e se identifica com a igreja perseguida. É possível perceber uma espécie de cultura pop da perseguição nos meios evangélicos, e os eventos de divulgação sobre a igreja perseguida seriam meios de participação nessa cultura também. Tem um tipo de evento que exemplifica muito bem isso, que são os eventos de simulação de perseguição, como, por exemplo, cultos onde uma encenação de ataque ocorre e todos os presentes passam, então, a fazer parte de uma performance de sofrimento. Ou também retiros e acampamentos, onde cada participante recebe uma nova identidade, uma identidade provisória, que é o testemunho de uma cristã ou cristão perseguido. Então, ele passa, naquele momento, a encarnar essa pessoa. E, a partir disso, precisa cumprir missões de evangelização e de contrabando, como se estivesse viajando por países perseguidos. Tudo isso sendo guiado e também perseguido por membros da equipe organizadora. Além disso, dependendo da organização e da disponibilidade financeira do apoiador, é possível, inclusive, viajar para locais de perseguição e participar de algumas ações controladas, como o contrabando de Bíblias, e ter uma experiência local. Tudo isso pode ser entendido como performances do martírio, como performances de perseguição. Ao fecharmos aqui a participação da Juliana, é importante a gente mencionar que no trabalho dela é ressaltado que o objetivo da pesquisa não foi minimizar a violência contra os cristãos, nem mesmo condenar ativistas e organizações que trabalham pelo advocacy da liberdade religiosa, mas pensar, sobretudo, se essa seria a melhor abordagem. Uma reflexão que emerge do trabalho dela, Wendell, é que dependendo da forma como esse discurso é articulado, pode parecer que, ao defender a liberdade religiosa, esses grupos estão simplesmente buscando garantir o próprio direito de pregar e fazer proselitismo. Mas, como já foi dito aqui, essa causa deve ser vista de maneira mais ampla, ou seja, do ponto de vista de um direito humano fundamental que precisa ser garantido a todos, praticantes de uma religião ou não. Com roteiro de Márcio Tonetti e Wendell Lima, edição de som de Wagner Zil e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. A gente se despede lembrando que é possível você ouvir os episódios anteriores em nosso canal do YouTube, no Spotify e em outros players de podcast. E se você ainda não assinou o nosso canal, fica aqui o convite. Assim, você pode receber notificações sempre que um novo episódio for publicado. Até o próximo.